Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre o mar é para se atravessar. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 e 3, que diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Aleluias! Queridos, nesta conversa de hoje, gostaria que ficasse claro ao coração da igreja o seguinte: o nosso Deus é eterno e, portanto, a sua palavra também é eterna. E mais, a palavra que é eterna não são só palavras que contam a história do povo de Israel, mas, com certeza também, esta palavra conta a nossa história como a igreja edificada em Cristo Jesus. As palavras contidas na Bíblia são vivas e mais penetrantes do que uma espada de dois gumes, trazendo a vida de Deus para dentro de nós. E com isso, passamos a contar a nossa história de acordo com o estabelecimento por Deus para a sua igreja. Como nos tempos do povo de Israel no Egito era escravizado pelo chicote de Faraó, nós também, antes de termos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, tínhamos o chicote do inimigo sobre as nossas vidas. Assim como Deus levantou a Moisés para libertar o povo do Egito, para nós hoje, a igreja, Deus levantou a Jesus como nosso Redentor e Salvador, para nos resgatar das garras da escravidão do pecado. Queridos, veja como a palavra de Deus não conta só a história do povo de Israel, pois assim como o povo teve que passar pelo mar, hoje, como igreja, somos levados a atravessar o mar também. E se algum de nós não passou ainda, saiba, terá que passar para chegar à terra prometida. Com isso, quero nesta conversa deixar claro que passar pelo mar faz parte da história da igreja para cada um de nós que fazemos parte da sua noiva. Todos nós que fazemos parte da igreja temos que ter esta experiência de fé, de atravessar o mar. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta que lemos no 1 Coríntios, capítulo 10, de verso 1 a 3, ele fala exatamente que todos passaram pelo mar e a igreja do Senhor também tem que atravessar o mar, as dificuldades, as adversidades, para chegar à Jerusalém celestial. Por isso, nesta conversa de hoje, vamos entender que todos nós precisamos atravessar o mar. O que ficou registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 13 a 17, até o capítulo 17 a 16, esse relato não fala só da travessia do povo de Israel, mas ensina a cada um de nós hoje, como igreja, a atravessarmos o mar e termos esta experiência com Deus. Começa o livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17 a 18, dizendo: Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Aleluia! Amados, o texto lido fala que existia um caminho mais curto, que para chegar ao destino demoraria uns 30 dias aproximadamente, mas que neste caminho tinha os filisteus e o povo poderia se arrepender de ter saído do Egito. Então Deus os leva a rodear o deserto até o Mar Vermelho.
Olha, por este caminho para chegar ao destino, eles teriam que enfrentar povos mais terríveis que os filisteus e os egípcios que tinham no caminho mais perto. Neste caminho teriam pela frente os amalequitas, os perizeus, os edomitas e outros. E mais, este caminho era estreito, com montanhas ao lado à frente, o mar e ainda por detrás o exército de Faraó que vinha. Por este caminho, o povo ficou encurralado, sem saída diante do mar. Deus levou o povo pelo pior caminho. Qual foi a intenção de Deus em levar o povo por este caminho do deserto? Queridos, mesmo o povo tendo saído arregimentados, ou seja, preparados para a guerra, Deus não os levou naquele caminho para que eles pudessem guerrear. Naquele tempo, a intenção de Deus foi exatamente de manifestar não só ao povo de Israel, mas ao mundo inteiro, a toda a humanidade. Deus disse a Moisés: eu vou usar Faraó e o seu povo para a manifestação da minha glória. Vou usar Faraó para trazer glória ao meu nome, aleluia. Por isso, eles não precisariam pelejar, não precisariam guerrear. Deus ia se manifestar ao mundo, aleluia. Percebam, essa história não fala só do povo, fala também da nossa história como igreja. Aqui já aprendemos algo muito importante para nós que fazemos parte da igreja do Senhor nesses dias. Muitas são as vezes que o Senhor não nos levará pelo caminho mais rápido, fácil e tranquilo rumo aos nossos sonhos, projetos e objetivos. O caminho será muitas vezes difícil e desafiador. Muitas vezes teremos medo, ficaremos inseguros, nos sentiremos atacados de todos os lados. Sei que é difícil ao ouvir isso e falarmos glória a Deus, mas a igreja está sendo levada a crer que Deus sabe o que é melhor para nós. Hoje não é comum ouvir que Deus nos leva por caminhos difíceis para alcançarmos os nossos sonhos e projetos. Hoje a pregação é que eu mereço, eu consigo, eu determino, eu conquisto, eu. Mas a verdade da palavra é que, da palavra que é eterna, não é assim. O mundo espiritual tem que viver, temos que viver no mundo espiritual, e o mundo espiritual é uma guerra espiritual. Deus nos dá vitória e mais, Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades, mas precisamos dar valor para aquilo que Deus tem a entregar em nossas mãos como igreja. Somos membros de uma família e que, como toda família, existem momentos de medos, inseguranças. Muitas vezes, para vencermos, os caminhos são difíceis, mas Deus nos capacita e nos dá ânimo para lutarmos com as armaduras de Cristo, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Por isso, meus amados, a obrigação de nós, como igreja, é nos prepararmos para a luta espiritual, pois não há vitória sem lutas. Vivendo a palavra, buscando a unção do Espírito e atravessando o mar, vencemos as dificuldades e seremos mais do que vitoriosos, aleluia. Amados, é tempo de crer nos projetos e planos que Deus tem para a sua igreja. Precisamos crer que o próprio Deus é que planta em nossos corações os seus projetos e os seus sonhos, e o inimigo tem como seu objetivo
tirar dos nossos corações aquilo que Deus tem colocado, que são as suas bênçãos, o seu poder, a sua glória. Queridos, quando encontramos com Jesus, de alguma forma eu e você estávamos buscando uma verdade, buscando uma transformação, aleluia, um viver diferente. Quando nos entregamos ao Senhor Jesus, nós precisamos aceitar o Senhor Jesus e permitir que tudo que está dentro de nós seja manifestado por Ele. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre o homem interior no livro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, que diz: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, aleluia. Nosso homem interior que estava adormecido precisa despertar para a vida com Deus. Precisamos viver, testemunhar Cristo, andar em espírito e termos os nossos olhos voltados para as coisas dos céus, para as coisas eternas, como diz o apóstolo Paulo lá no livro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que são visíveis são temporais e as que não se veem são eternas, aleluia. Da mesma forma que os israelitas atravessaram o mar num caminho feito por Deus e que era estreito, pois tinha paredes de água dos dois lados. O nosso caminho hoje para atravessarmos o mar também é estreito, apertado, difícil, mas conduz à vida eterna, a Canaã celestial. Creia nisso, meu irmão. Assim como para atravessar o Mar Vermelho o caminho era estreito, agora o mesmo acontece com cada um de nós, aleluia. O caminho é apertado, difícil, mas nos conduz à vida eterna. Ah, meus irmãos, assim como para atravessar o Mar Vermelho o caminho foi estreito, agora o mesmo acontece com cada um de nós, pois a nossa travessia hoje é individual. Todos, cada um de nós temos que atravessar o mar, as dificuldades, as adversidades da vida, pois a salvação é individual. Por isso, quando hoje cada um de nós atravessamos o mar, essa é a nossa experiência individual com Deus. E para atravessar o mar de nossas vidas, precisamos ter fé. Naqueles dias, conta o relato que as paredes de águas levantadas de cada lado tinham aproximadamente 100 metros de altura. Precisamos ter muita fé. E aonde adquirimos esta fé? Na palavra que é eterna. Lá no livro de Romanos capítulo 10, verso 17, diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje Deus fala à sua igreja que estamos atravessando o mar, portanto temos que crescer na graça, no conhecimento, na fé, e o que precisamos vem da palavra de Deus, do maná que vem dos céus, do pão vivo que vem dos céus, que é a sua palavra. Se como igreja não nos apegarmos a Deus, não atravessaremos o mar, aleluia. Precisamos que os nossos olhos estejam voltados para os céus e que sejamos guiados pela nuvem durante o dia e a nuvem durante a noite. Se não tivermos esta atitude, não conseguiremos atravessar o mar, as dificuldades e todas as situações que como igreja estamos enfrentando e teremos ainda que enfrentar nesses dias. O mar
todos nós, como cristãos, temos que enfrentar para sermos mais do que vitoriosos. Queridos, diante do mar, os israelitas, de forma diferente, tomaram algumas atitudes. Alguns disseram: vamos nos atirar no mar. Esta era uma atitude daqueles que estavam em desespero. Outros então disseram: vamos retornar ao Egito. Essa é a atitude daqueles que querem desistir da caminhada com Deus rumo a Canaã celestial. Outros disseram: vamos guerrear contra o exército de Faraó. Essa é a atitude dos afoitos, que acham que a nossa luta é contra carne e contra sangue. Outros disseram: vamos orar. Amados, diante dessas atitudes, Moisés deu a resposta àquela posição dos israelitas, lá no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 14, diz o seguinte: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje fará. Aleluia. Aqui ele está respondendo os desesperados, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Aqui ele responde àqueles que querem desistir: o Senhor pelejará por vós. Aqui ele responde àqueles que lutam contra carne e contra sangue: e vos calareis, marchem. Aqui ele fala aos que oravam. Hoje também, muitos dos que fazem parte da igreja têm tomado diante do mar diferentes atitudes. Diante do mar, diante das lutas, das adversidades, desta pandemia, muitos estão tomando atitudes desesperadas, estão angustiados, com medos, inseguros. Outros estão desistindo de caminhar rumo a Jerusalém celestial e têm desejado voltar ao Egito. Estão distanciados de Deus e vulneráveis ao pecado. Outros estão orando, jejuando, buscando a Deus de todo o seu coração, e a resposta de Deus a estes virá, dizendo: calai-vos. Não é hora só de orar, mas de orar e marchar junto com Deus, estabelecendo o seu reino aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor está dizendo para tomarmos as nossas atitudes de vitória, de certeza. Aleluia. Amados, tenham a certeza, assim como neste momento da travessia do mar, Deus lutou a guerra pelos israelitas, e o povo só teve que fazer somente andar, marchar. Tiveram que somente andar com Deus, crer em Deus, aceitar a vontade de Deus. Foi Deus que milagrosamente fez tudo por eles. Creiam os amados, o mesmo Deus fará sobre a sua igreja nesses dias, se esta andar com Deus e estabelecermos o seu reino aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Me permita orar por você nesta hora, para que todos os mares que se apresentarem diante de nós como igreja, possamos com coragem e ousadia, na unção de Deus, atravessarmos. Pai, ajuda a sua igreja a não temer o mar. Pelo contrário, que tenhamos fé, coragem de termos atitudes que nos levem a andar com Deus e atravessarmos o mar. Pai, que tenhamos a certeza que é Deus que vai pelejar por nós. Se fizermos o que nos está determinado como igreja, não precisamos temer. Temos que orar, jejuar, marcharmos com certeza que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida e a tua casa neste dia, em nome de Jesus.